Bom, então, boa tarde, né, para todo mundo. A gente vai dar início, então, hoje a mais uma conferência do nosso núcleo de atividades, do nosso ciclo de atividades, perdão, do núcleo de pesquisa, né, em Impérios e Lugares do Brasil, do programa de pós-graduação em História da UFOP. Hoje a gente vai ter o prazer de receber o professor Alex Fernandes Bora, que vai falar para a gente sobre arte, história e o discurso da imagem, né? Primeiro, queria agradecer mais uma vez o professor por ter aceitado aí o nosso convite. Avisar que a professora Cláudia pediu perdão por não poder participar hoje, que ela já tinha um compromisso marcado nesse horário. E também a Daiane, que faz parte do nosso núcleo, mas ela não pôde estar presente hoje por motivos familiares. Bom, e também agradecer a presença de todo mundo que se inscreveu e está participando com a gente, né? Antes de mais nada, vou dar alguns avisos rápidos aqui. Primeiro, para pedir a todos que deixem os microfones e as câmeras desligados, né, para a gente não sobrecarregar aí a nossa conexão, e também para todo mundo poder ouvir melhor a fala do professor Alex. Segunda coisa, a lista de presença vai ser pelo formulário do Google. A gente vai enviar um link no chat agora, enviar algumas vezes, né, durante a palestra, para vocês se inscreverem. Eu peço que todo mundo preencha, porque vai ser por esse formulário que a gente vai fazer os certificados de vocês, tá? E a outra coisa é que a gente vai, após a apresentação do professor, a gente vai abrir para perguntas. E aí eu peço que quem tiver alguma questão para perguntar para o professor Alex, que escreva as dúvidas no chat, que aí depois a gente vai fazer por blocos de perguntas e vai ler as perguntas que vocês mandarem, tá bom? Bom, então, vou fazer uma rápida apresentação aqui do professor Alex, né? O professor, ele tem graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorado também em História Social da Cultura pela mesma universidade, né? Ele atua principalmente, então, nos seguintes temas: barroco mineiro, fontes iconográficas na arte colonial, luz brasileira, circularidade e hibridismo cultural e história de Minas Gerais. Possui diversos textos publicados sobre esses temas. Atualmente, ele é professor efetivo do Instituto Federal de Minas Gerais, no campo de Ouro Preto, e é membro do Centro de Estudos da Imaginária Brasileira e fundador e coordenador do NEALUM, né, o Núcleo de Estudos da Arte Luso-Mineira, tá? Então, professor, mais uma vez, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Vou passar a palavra para você começar a sua apresentação. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Acho que essa foi a pergunta que eu mais fiz esse ano, né? Estão me ouvindo? Gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra poder falar acho que grande parte aí são alunos, né, do ICHS, e o ICHS é minha alma mater, né? Foi onde eu fiz história e conheci pessoas fantásticas, pessoas que me orientaram, pessoas que são inspiração ainda hoje na minha vida. Alguns, infelizmente, não estão mais com a gente, né, como o professor Zé Arnaldo. Muitos de vocês não devem nem ter conhecido o Zé Arnaldo, ele já faleceu há alguns anos, mas o Zé Arnaldo foi uma referência, né, na história da arte no Brasil, né, até no exterior também, e foi secretário muitos anos, né, da revista Barroco, tinha uma ligação muito grande com Afonso Ávila, né, a sala do Zé Arnaldo ficava ali embaixo ali do hall de entrada, do lado da capela, né? Não sei se ainda tem uma assinatura de bronze lá, que é do Afonso Ávila, né? Eu lembro quando inaugurou ali, eu lembro quando Afonso Ávila visitava, que a sala do Zé Arnaldo era uma biblioteca particular dele, tinha um lugar que ele fazia exposições também, gostava muito de fazer exposições,
e, enfim, onde quem gostava mais de história da arte se reunia ali, e às vezes o CHS fechava de noite, a gente varava a madrugada ali conversando, debatendo, era bem legal, tenho muita saudade do CHS, então é uma honra para mim estar podendo conversar com vocês e partilhar um pouco dessas pesquisas minhas. É, eu vou rapidamente falar sobre as minhas pesquisas atuais, né? Eu tenho um núcleo de estudos, depois eu mostro alguma coisa no slide, mas eu tenho um núcleo de estudos, coordeno, né, um núcleo de estudos com os meus alunos da graduação em Conservação e Restauro, do Instituto Federal de Minas Gerais, que se chama NEALUME, Núcleo de Estudos da Arte Luso-Mineira. Nesse núcleo, a gente tenta fazer um diálogo, né, com tudo que se produziu no contexto artístico em Portugal e em Minas Gerais e, eventualmente, a África. O que a gente achar de importante ali, que possa fazer um link, né, entre o velho mundo e o novo mundo, a gente se interessa. E estudo há muitos anos talha barroca, né, especialmente a talha barroca brasileira, mineira, logicamente, brasileira, portuguesa, e alguma coisa também da arte espanhola, da arte da talha latino-americana, e uma outra coisa da arte italiana também. E isso que eu vou mostrar para vocês hoje é uma pesquisa que eu empreendi, especialmente durante o meu mestrado, mas depois houve vários desdobramentos e acabou culminando alguns anos depois da publicação desse livro, que eu vou mostrar para vocês, que é o Discurso da Imagem, Invenção, Cópia e Circularidade na Arte, que é um livro que foi publicado simultaneamente em Portugal e no Brasil. Eu ainda não fiz o lançamento oficial porque veio a pandemia, né? Então, a gente ia fazer uma turnê em umas cidades portuguesas, e aqui em Minas, São Paulo e Rio, mas, enfim, veio a pandemia e isso ficou para o ano que vem. Mas nesse livro eu faço alguns diálogos, né, sobre o processo criativo da arte em Minas Gerais, como isso era feito, né, e traço algumas linhas para a gente tentar entender como que a arte nossa, ela não é uma arte isolada. Durante muitos e muitos anos, inclusive dentro do ensino universitário, se focou muito no que a gente chama de barroco mineiro, né? E a ideia de uma arte autóctone, né? É uma coisa que vem ainda com os modernistas, né? Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, a ideia de que Minas Gerais produziu uma arte autóctone, uma arte daqui, inclusive com algumas invenções que eles acreditavam que eram invenções artísticas, que nós percebemos depois que, na verdade, eles estavam dialogando, né, um grande diálogo transoceânico, um grande diálogo mundial, que é um diálogo da imagem. Né? Naquela época, eu não uso a palavra globalização visual, porque senão confunde com o que a gente chama de globalização hoje, né? Mas a primeira planetarização visual, né? Graças ao advento da imprensa, o que era produzido, o que era visto em Portugal, por exemplo, podia ser visto em Goa, na África, na América Latina, no Brasil, especificamente em Minas Gerais. As mesmas imagens estão em circulação, né? Depois que eu terminei o mestrado, eu fiz uma série de viagens e agora, por exemplo, pouco antes da pandemia, eu voltei do México e fiquei impressionado como as pinturas mexicanas com os temas afins, que são os temas que eu vou mostrar aqui, é parecida com a nossa. E na hora eu já identifiquei que os artistas mexicanos, inclusive alguns dos mais famosos, eles estão copiando exatamente as mesmas gravuras que o Ataíde, por exemplo, está copiando aqui. Então, esse diálogo, essa planetarização das formas é uma coisa importantíssima para a gente entender o que a gente chama de barroco mineiro. Inclusive, na primeira parte do livro, eu debato, né, se dá para a gente chamar isso que se produziu em Minas Gerais de barroco mineiro, né? Por que mineiro, né? E há diferença regional entre nossa região, por exemplo, a região diamantina, a região do sul de Minas Gerais, o que se produziu em Minas Gerais em relação ao que se produziu no Nordeste, por exemplo, o Rio de Janeiro. Como que a gente pode estudar isso? Eu vou colocar aqui os slides, eu vou ser bem rápido, porque eu sei que vai abrir para discussão. Deixa eu tentar. Estão vendo?
Tá dando para ver, gente? Sim, agora tá. Uhum. Tá. Se der algum problema, vocês me falam aí no áudio, porque eu não estou conseguindo ver vocês, né? Eu estou vendo só a minha tela agora. Aí Tá, vocês me pode falem aí. deixar. Uhum. Então, eu falei rapidamente, né, do núcleo de estudos que a gente tem, inclusive é um núcleo, gente, aberto a alunos e pesquisadores, não necessariamente do Instituto Federal, né, mas se alguém aí tiver interesse de participar desse núcleo, achar que pode contribuir com alguma coisa, que queira trazer alguma coisa para a gente discutir, tá, é super bem-vindo, tá, gente? Não é necessariamente só alunos do nosso núcleo, não, lá do Instituto, não. A gente geralmente se reúne nessa casinha simpática que os próprios alunos construíram, eles aprendem técnicas de construção tradicional, né? Então eles mesmos construíram isso com Adobe, PowerPic, a base de pedra seca, eles fizeram tudo e é a sede deles, né? Então eles têm muito orgulho eles chamam isso de essa casinha de acanto, que é referência, inclusive, a um ornamento importante do barroco mineiro, né? E geralmente eles se reúnem aí. Esse ano, infelizmente, a gente não se reuniu nenhuma vez, logicamente, aí, por causa da pandemia. O livro é esse, né, que eu resolvi trazer algumas imagens, a maior parte das imagens que eu vou mostrar aqui estão nesse livro. Uma outra coisa que eu acabei descobrindo nesse ano e não está no livro, mas a maior parte está. E acho que um dos capítulos mais importantes do livro, e que acabou sendo importante depois do meu doutorado também, é isso que eu estava falando com vocês, né, como entender uma sociedade que, ao mesmo tempo, é local, ela também é global. Né? Os mineiros não estão isolados como muita gente pensa. Né? Há pessoas aqui de diversos lugares andando em Minas Gerais, você já deve ter visto isso, né? A maioria aí já deve estar na pós-graduação. E isso acaba se manifestando nas artes, né? na produção artística. Então, por exemplo, a gente tem máscaras em Minas Gerais, como essas duas que estão no Museu Regional de Caeté, que são máscaras nitidamente de origem africana, né? Isso aí provavelmente produzidos por pessoas escravizadas aqui em Minas Gerais, né? E agora, mais recentemente, lá na Rua Direita, em Ouro Preto, acabou se encontrando desenhos, né, claramente de origem africana também. Ou seja, logicamente, nós não podemos deixar de pensar que há uma contribuição cultural imensa dos africanos quando eles chegam aqui, né? Essa ideia de que eles vieram aqui só para trabalhar e pronto, foi só isso não é verdade, né? Você não destrói uma cultura, ainda mais uma cultura tão diversificada e forte como a deles. Essa cultura se perpetua, muitas vezes ela se veste de uma roupa diferente para sobreviver, mas essa cultura, ela continua, né? Então nós temos em alguns lugares de Minas Gerais ainda essas máscaras. Outra coisa que há aqui também é a presença um dos exemplos, né, podia citar vários exemplos, dessas porcelanas, que são porcelanas com motivos claramente chineses, a gente vê aí pagodes chineses, a ideia de uma falta, né, de perspectiva da obra, que aparece muito em Minas Gerais. Elas são falsificações inglesas, logicamente, se fosse chinês iam ser caríssimas. Os ingleses, na época, adoravam falsificar tudo que vinha da China. Hoje, acabou que houve uma invertida, né? Muitos produtos que a China produz que são cópias de produtos ocidentais. Mas, na época, a China era o grande centro produtor das especiarias, né, como eles falavam, também produtor de coisas exóticas, né? Havia um mercado para coisas exóticas e essa porcelana era exótica. E isso acabou sendo copiado, tem uma aluna minha que fez um muito bom, né, mostrando a cópia dessa porcelana em algumas igrejas, como, por exemplo, a igreja de Nossa Senhora do Ó, de Sabará, que eu estou mostrando aí. Aparecem os mesmos motivos, as mesmas aves do paraíso, a mesma bidimensionalidade, os mesmos pagodes, né? Isso acontece aí em Mariana, por exemplo, na sede Mariana, a mesma coisa. É interessante porque se diz muito lá em Sabará que isso se deve a colonos chineses que chegaram aqui. A gente não pode descartar a presença de chineses aqui, mas o que a gente sabe com certeza é que a China está na moda no século XVIII. Essas chineses vão aparecer não só em Minas Gerais, elas vão aparecer no México, no Peru, na Bolívia, em Portugal. Basta a gente lembrar a grande biblioteca joanina da Universidade de Coimbra. Então, a China está na moda. Não precisa dos chineses terem chegado aqui, não. Esses jarros, essas porcelanas chegaram aqui, os artistas nossos podiam copiar esses motivos. Tanto que tudo que está em volta é barroco e bem português. Mas o que está no centro é chinês, né?
A gente sabe também que aqui andava judeus, né, como a gente já esperava, árabes, muito pouca gente para pensar nos árabes aqui. Aqui essa pintura está na matriz de São Bartolomeu, no distrito de Ouro Preto, e nela aparece, eu esqueci o nome dessa adaga árabe, mas ela tem um nome específico. Essa adaga, que tem uma voluta para cima e outra para baixo, ela é curva, bem diferente da espada portuguesa, que é reta, isso é tipicamente árabe. Né? E nós temos em Cachoeira do Campo um túmulo do século XIX que tem inscrição em árabe. Aí está meio escuro, depois eu vou tirar uma foto melhor, mas a matriz de Cachoeira do Campo tem esse túmulo todo feito de mármore, sem nenhuma cruz. Né? O cara foi enterrado no cemitério do Santíssimo Sacramento, um cemitério, então, de irmãos católicos, né, da Irmandade do Santíssimo Sacramento, e provavelmente ele deve ter dado uma desculpa, dizendo que ele era da Irmandade e tal, e não ia querer ser sepultado em qualquer lugar. E há uma inscrição em árabe em cima, a gente traduziu depois, isso é uma oração para Alá. Ou seja, esse cara estava fingindo que era católico, né? Ele era devoto de Alá, portanto, ele era islâmico, muçulmano. E nós temos em Minas Gerais uma quantidade incrível de prataria, como essa aí, que pertence à matriz de Cachoeira do Campo, que foi feita por um cara chamado Rodrigo Brum, um francês, um ourives importante. Aliás, vários franceses vieram para cá no começo do século XVIII e produziram prataria de muita qualidade. Né? Entre eles eu posso citar, além do Rodrigo Brum, o Jean Delany, que depois aportuguesou o nome aqui para João de Lana, que deu origem a uma família importante, inclusive na nossa região. E é interessante que tanto o Jean Delany, ontem no Facebook, completamente aleatório, eu vi uma assinatura do Jean Delany numa obra de prataria. E o Rodrigo Brum também, de Cachoeira do Campo, assinava as obras. Eles têm estilos muito diferentes e têm essa característica de assinar as obras, coisa que não aparece na nossa escultura e na nossa pintura, porque a tradição portuguesa não é uma tradição de assinar obras, mas a tradição francesa, muito ligada à tradição italiana, essa sim assina. Né? E aí aparece, então, essa luminária de prata maciça, magnífica da matriz de Cachoeira, feita por um francês. Aqui também, uma palma de prata feita pelo mesmo artista, Rodrigo Brum. E aí nós temos algumas coisas interessantes. Eu peguei aqui essa pintura do Rafael Sanzio, né? Rafael é o grande pintor renascentista, um dos maiores pintores, né, de todos os tempos. Ele fez essa cena que está no Vaticano hoje, que é uma transfiguração de Cristo. E nessa transfiguração de Cristo aparece ali os 3 apóstolos embaixo e a figura de Elias e Moisés levitando ali do lado de Jesus. E é interessante porque lá na igreja de São João del Rei, essa foto aqui está ruim, mas dá para vocês verem, no Carmo de São João del Rei há a mesma representação. Claramente é uma cópia da anterior de Rafael. Aqui na matriz de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, a mesma representação. Coloco aqui as 3, uma do lado da outra, para vocês verem que são as 2 pinturas de Minas Gerais, têm como fonte a pintura de Rafael. Como que Rafael chegou aqui, né? Lá em 2006, eu escrevi um artigo que foi apresentado no Congresso Barroco Ibero-Americano, e esse artigo se chamava justamente Minas Gerais de Rafael a Rubens. Esse artigo causou muita polêmica na época, porque as pessoas começaram a achar que realmente tinha chegado aqui Rubens e Rafael, pinturas deles, né? Das coisas importantes aí, quem está começando a publicar artigos, é escolher nomes chamativos, legais, né? Para fazer as pessoas comuns também lerem nossas coisas, né? Na verdade, o que eu estou mostrando é que gravuras rafaelitas e gravuras de Rubens chegaram aqui em grande quantidade. Só para vocês terem uma ideia, eu localizei mais de 200 gravuras do ateliê de Rubens ou das livrarias, das tipografias que trabalhavam com Rubens em Minas Gerais. Não é à toa que esses 2 artistas são os mais copiados em toda a América Latina. Eu faço essa pergunta, né? O que se lia e o que se via em Minas Gerais? Né? O que uma pessoa comum podia ler em Minas Gerais? Existiam livrarias? Existia. Pelo menos uma dessas livrarias, a gente conhece o nome do cara, inclusive, trabalhava em Ouro Preto e tinha uma livraria, e nessa livraria você podia comprar não só produtos lícitos, como uma Bíblia e um missal, mas produtos ilícitos. Né? Existia a mesa censória em Portugal, existia o Index Prohibitorum no Vaticano, com livros que eram proibidos. E esse cara conseguia contrabandear. Não é à toa que quando a gente olha a biblioteca do Luiz Vieira, Cônigo Luiz Vieira,
que morava em Mariana, era professor do seminário, foi professor no CHS, no prédio, né, do CHS, não era do CHS, que era dos Inconfidentes. Na biblioteca do Luiz Vieira existia uma infinidade de livros, e entre esses livros, muitos livros que eram proibidos. Né? Quem quiser saber mais sobre essa biblioteca, há o excelente livro O Diabo na Livraria do Cônego, do Eduardo Frieiro, um livro que, para os historiadores, metodologicamente é revolucionário sobre vários aspectos. Né? Eu recomendo aí ler, ainda se acha para comprar esse livro. E esses livros, eles vinham, na maior parte das vezes, com grandes gravuras, pegando os religiosos, logicamente, com grandes gravuras. E essas gravuras acabaram chegando em Minas Gerais em grande quantidade. Aí eu estou mostrando 3 pinturas da matriz de Cachoeiro do Campo, antes da restauração. À esquerda, a queda do homem, né, Adão e Eva. À direita, do outro lado, a expulsão do paraíso. E no centro, a Virgem Apocalíptica. Eu estudei essas 2 pinturas das extremidades e elas são uma cópia de uma Bíblia de um cara chamado Christopher Weigel, né, um alemão que produz uma série de gravuras para uma Bíblia luxuosa que certamente chegou em Cachoeiro do Campo. É interessante, tem um outro aluno meu que está estudando agora esse Christopher Weigel, porque ele influenciou a obra do pintor dessas pinturas de Cachoeiro do Campo, um português chamado Antônio Rodrigues Belo. E o Tiago Rosa é o aluno que eu estou me referindo. Ele, inclusive, agora percebeu que provavelmente na mesma Bíblia está a fonte para a Virgem do Centro. Na época eu não tinha conseguido localizar a Bíblia inteira, só as gravuras, e ele percebeu que há uma representação muito semelhante a essa Virgem, não deixando nenhuma dúvida, né, de que essas pinturas foram inspiradas na Bíblia de Christopher Weigel. Vou colocar uma do lado da outra, só para vocês terem uma ideia do nível de cópia e de reinvenção. Eu nem falo muito cópia no livro, eu falo mais reinvenção, porque é uma reinvenção constante das formas. Eles não copiam puramente. Por exemplo, aqui a gente pode ver uma coisa interessante, porque quando a gente traça o passo a passo da produção da pintura ou da escultura, a gente consegue perceber também, de certa forma, o que o artista pensava. Por exemplo, as nádegas da Eva estão cobertas na pintura de Cachoeira. Provavelmente, eles, movidos por um pudor de se representar a nudez total na matriz de Cachoeira, eles cobrem as nádegas, que estão desnudas na gravura. Outra coisa interessante é que eles suprimem o elefante. Será que era um animal fantástico demais para ser representado? Será que o Antônio Rodrigues Belo, quando faz a pintura de Cachoeira, resolveu tirar esse animal porque ia causar muito alvoroço? É um animal estranho, com um nariz desse tamanho, né? E outra coisa que eu acho fundamental nessa pintura é que a pintura do Christopher Weigel, a gravura original do Weigel, alemã, aparece ali de fundo uma paisagem quase tropical. A gente sabe que os europeus, ainda no século XVIII, século XVII, XVIII, tem essa ideia de que o paraíso está em algum lugar do Novo Mundo, né? Então, o paraíso deve ser tropical. Agora, o curioso é que Antônio Rodrigues Belo, quando vai fazer seu paraíso, ele não copia a gravura. Ele põe ciprestes numa paisagem muito semelhante à paisagem portuguesa, né, que é a paisagem dele. Será que... Tem um artigo que tem esse nome, inclusive, a Inversão do Paraíso, né? Será que o Antônio Rodrigues Belo, saudoso da sua terra, ele, já percebendo que ele estava no verdadeiro inferno, porque Minas Gerais era um caos no começo do século XVIII, né? Violência e tudo mais, doenças. Será que ele percebeu que o paraíso, na verdade, era o velho mundo que ele tinha deixado para trás e aí fez essa representação? Enfim, são algumas das hipóteses que a gente pode levantar quando a gente consegue traçar esse passo a passo criativo, né? E aí a outra gravura, do outro lado, a gente tem o anjo com a espada flamejante expulsando o casal. E é interessante que o casal, na gravura, está completamente nu. Na pintura de Cachoeira, ele está vestido. E é bem curioso ele estar vestido na pintura de Cachoeira, porque provavelmente isso aí não é movido só pelo pudor, não. Na verdade, o texto bíblico diz que eles foram expulsos nus. E a gravura não seguiu o texto bíblico. Então, provavelmente, quando o artista está produzindo as obras aqui, ele está atento não só às gravuras, mas também à fonte literária das gravuras, que é o texto bíblico. É isso aí, só para vocês terem uma ideia da quantidade de informação que a gente pode extrair de uma representação como essa. E outro livro importantíssimo, aí sim é o foco das minhas pesquisas, são os missais romanos, que chegaram aqui em grande quantidade. A gente localizou mais de... hoje deve ter passado, na época da pesquisa eram 200 missais, mas hoje deve ter passado de 400 missais. Eles têm várias edições, se eu não me engano, eu cataloguei 18 edições diferentes, né, fazendo um total de 280 gravuras. Grande parte das gravuras vieram
da escola de Antuérpia, especialmente das mãos de Rubens. Nesse caso específico aqui, essa aí veio de Lisboa, tá ali o Lisipone, o nome latino de Lisboa, na tipografia régia, né, no ano de 1808, né, foi feito esse missal. Mas é um missal tridentino, eu achei essa mesma edição desde 1757. Praticamente eles são a mesma coisa, a capa muda principalmente as gravuras, o interior também muda as gravuras, mas o texto praticamente é o mesmo. O missal, basicamente, é uma espécie de manual para se acompanhar as missas durante um ano. Em vez das pessoas receberem aquele papelzinho que se recebe hoje na missa, eles recebiam, quem podia comprava um missal desse, e acompanhava então essas missas. Os missais mais belos são da tipografia régia de Lisboa e da tipografia plantiniana, uma tipografia importantíssima, fundada na cidade de Antuérpia. Antuérpia era uma espécie de Hollywood da época, né? Todos os grandes livros, desde livros de moda até livros religiosos, livro de receita, tudo era feito na tipografia de Antuérpia. E o grande gravador dessa tipografia foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Rubens, que era casado, inclusive, com uma das filhas de Plantin, né, um dos fundadores da tipografia plantiniana. Então, são realmente obras-primas esses livros, né? Dentro dos livros, dos missais, a gente vai achar sempre a mesma ordem que está estabelecida no Concílio de Trento, né? Seguindo mais ou menos as festas anuais, né? Então, a gente começa com a anunciação do nascimento de Cristo, a natividade, que é o Natal, né? A Epifania, que é a adoração dos magos, a crucificação, a ressurreição, a ascensão de Cristo, o Pentecostes, a Santa Ceia, a Assunção da Virgem e a Santíssima Trindade de todos os santos, fazendo um total de 10 gravuras. E uma coisa eu achei muito curiosa quando eu estava pesquisando. Quando a gente cruzou várias das edições, porque na maioria das edições faltavam gravuras, quando a gente cruzou essas edições para conseguir juntar em uma edição só um catálogo completo, nós percebemos que algumas gravuras faltavam mais que as outras. Por exemplo, quase todos os livros tinham a gravura de Pentecostes. Quase todos os livros tinham a gravura da Santíssima Trindade. Agora, quase nenhum dos missais tinha Anunciação, Natividade ou Ascensão de Cristo, ou Assunção da Virgem. A Assunção da Virgem é o que mais falta. Curiosamente, as gravuras mais faltantes eram justamente os temas mais representados em Minas Gerais. Eu comecei a me perguntar, e essa era uma das hipóteses minha na época, será que os artistas, como não existia Xerox, né, fotocopiadora, eles arrancavam essas gravuras dos missais para quadricular e depois representar em escala nos tetos das igrejas? E sabendo que havia um gosto lusitano, especialmente mineiro, por determinado tipo de representação, como a Assunção da Virgem, eles acabaram extraviando a maior parte das gravuras da Assunção da Virgem, e efetivamente é o que parece que aconteceu. Em vários missais a gente via claramente a marca do papel arrancado. Isso era nítido. E isso propiciou que os artistas montassem pastas. E essas pastas viajavam com os artistas. Pastas com gravuras que eles ganhavam, arrancavam, porque os missais eles eram muito utilizados, então eles estragavam muito facilmente, e desenhos pessoais. E a gente conseguiu localizar. A gente consegue, por exemplo, hoje, construir uma espécie de pasta da Ataíde. Inclusive, tem um capítulo que chama Pasta de Ataíde, sabendo mais ou menos que tipo de gravura ele utilizava. Eu vou mostrar aqui rapidamente algumas dessas gravuras, até porque a gente vai abrir para discussão. Quando eu estiver passando do tempo, você me avisa, tá? Para eu não falar, senão eu vou falando horas aqui e perco o tempo. Aqui a gente tem uma pintura de Rubens, que está na Catedral de Antuérpia, e aqui uma gravura de um missal que está na Igreja do Pilar de Ouro Preto. Claramente, a gravura do Pilar é uma cópia da pintura original de Rubens. Aqui a gente vê uma pintura de um cara chamado Abraham Blomert, era um grande pintor belga, de Flandres, quase todos eles eram de Flandres, e aí a gente tem uma pintura, uma gravura que também está na Igreja do Pilar. Aí a gente vê outra pintura de Rubens, e uma cópia de Rubens que está em Missais de Minas Gerais. Aqui uma Assunção de Rubens, e aqui uma cópia dos missais que chegaram em Minas Gerais. Né? Isso fez, então, com que os mineiros pudessem apreciar Rubens, Rafael e outros artistas mais, não presencialmente, mas através das gravuras. E como elas são em preto e branco, se abria caminho para uma série de reinvenções.
das feições dos personagens, das cores dos personagens, do colorido da roupa, como acontece nessa pintura de Ataíde, que está na matriz, que está na igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto. A gente vê aí a disposição de todos os apóstolos e uma mulher que aparece numa porta ali, que é uma porta de verga arqueada, como são as portas de Ouro Preto e Mariana, né, de origem portuguesa. E os guias de Ouro Preto mostram essa mulher, dizem que ela era uma mulher do Ataíde, que o Ataíde foi muito audacioso colocando essa mulher, só que na gravura que está na tipografia régia, inspiração rubenciana, a mulher já está lá. A grande inovação do Ataíde foi o colorido dos personagens e o fundo. O fundo da gravura é muito mais europeu, muito mais, inclusive, italiano, né, pela coluna que está ali. O de Ataíde, ele é simples, reto, né, como aparece ali a porta, como é típico das portas portuguesas. Mas, no mais, é a mesma coisa, os talheres, a posição do Judas, que está ali abaixado com o jarro, tudo está aí na gravura. Outra pintura interessante é essa que apresenta a Natividade de Cristo na capela da Fazenda da Boa Esperança, em Belo Vale. Então, a gente vê aí São José, Maria, um pastor que está segurando um cordeiro em primeiro plano, duas pombinhas ali, referência ao sacrifício, né, que tem que ser feito quando o menino atinge 8 dias de idade, uma mulher à direita. Todos esses personagens, um cara também com um pano na cabeça ali à esquerda, todos esses personagens aparecem em várias pinturas de Rubens, né, e as pinturas de Rubens influenciaram outros artistas, como, por exemplo, esse cara chamado Sebastiano Conca. Ele é um italiano, repare que é praticamente a mesma pintura de Minas Gerais, mesma coisa, a mesma mulher, o mesmo cara com um pano na cabeça, o mesmo cara segurando o cordeiro, São José de pé. A gente sabe que Sebastiano Conca fez essa pintura no século XVII. Atualmente ela está em Los Angeles, no museu, nos Estados Unidos. Provavelmente no século XVIII ela foi copiada por um artista chamado André Gonçalves, um artista português. Repare que a mesma coisa, inclusive o cara também com um pano na cabeça, o outro segurando o cordeiro, a mesma coisa. Então ela chega em Lisboa através de André Gonçalves. Em Lisboa ela vai ser copiada por um cara chamado Silva F. A gente não sabe exatamente o nome completo dele, ele estava como Silva F. E essa gravura que a gente está vendo, que é claramente uma cópia de Sebastiano Conca, chegou em Minas Gerais depois e foi copiada em vários lugares, não só na Capela de Belo Vale, como eu mostrei. Reparem que aqui no centro, não sei se vocês conseguem ver o mouse, aqui no centro aparece uma marca de cupim, né? O bichinho foi lá e comeu essa parte aqui da gravura, e isso foi importante porque a gente achou muitas folhas e gravuras soltas, e a gente conseguiu colocá-las na ordem, descobrir de qual livro elas vieram originalmente, quando apareceu a mesma marca da praga aqui, do cupim. Nesse caso aqui foi um cupim amigo, um cupim legal, porque ele nos ajudou, né? Em geral, os cupins destroem tudo. Olha essa pintura do cerro, do Bom Jesus do Cerro. Está meio fora de ângulo, mas a mesma coisa. Repare aqui o rapaz com a mão na cabeça, com o pano na cabeça. Ou então nessa pintura que está na igreja de São José, de Itaponhauacanga, suprimiram o cara com o pano na cabeça, mas o cara segurando o cordeiro, essa mulher com o menino, as duas pombas, São José, tudo está aí como na gravura original. Essa igreja, inclusive, está em péssimo estado de conservação. Ou então acontecia do artista fazer um recorte, ele não queria copiar a gravura toda, mas copiava só uma passagem dessa gravura, que é o que acontece na mesma capela de Belo Vale da Boa Esperança, onde o Cristo é uma cópia de uma gravura do mesmo missal. Repare que o Cristo central é o mesmo que está aqui no centro da pintura. O artista, então, ele tira essa cena de um ambiente terrestre e põe num ambiente mais aéreo, como é esse aí. E tem vários. Aqui uma ressurreição de Cristo na capela, na igreja de São José de Nova Era. Aqui, exatamente igual a outra, só que na igreja de Santana dos Montes, inclusive é a capa do meu livro. E aqui, numa igreja de Livramento, no sul de Minas, a mesma coisa, o mesmo ressuscitado. E aqui a gravura original,
claramente de influência rubensiana, né, de Rubens, com o mesmo Cristo, a mesma posição dos personagens. Aqui, na mesma igreja de Livramento, no sul de Minas, o Cristo crucificado, Maria de um lado, do lado esquerdo, do lado direito, João Evangelista, e ajoelhada nos pés de Jesus, Maria Madalena. A mesma coisa na gravura do mesmo missal, com a mesma disposição dos personagens. Algumas vezes o pintor era muito... uma técnica muito limitada, que é o que acontece, por exemplo, nessa pintura de São José de Tampaioacanga, quando o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus, e quando a gente compara com a gravura, claramente aí uma dificuldade técnica para se copiar, mas a gravura é a mesma. Né? A mesma gravura também copiada aí perto de Mariana, no distrito de Santa Rita do Urão, na igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, a mesma gravura também influenciando em 2 lugares diferentes. Aqui, a anunciação do nascimento de Jesus no Instituto von Stweg, em Diamantina, e aqui a gravura original espelhada, né, que aparece muito nos missais. Mesma coisa. Uma Assunção da Virgem, na igreja de São Francisco de Assis de Mariana, que é uma cópia de uma Assunção da Virgem de Rubens, da escola de Rubens. Interessante, essa é uma anunciação do nascimento de Cristo que está na igreja da Matriz de Antônio Dias, aparece aí o anjo e a Virgem, e essa pintura é tida com a pintura do século XVIII, especialmente graças à movimentação do anjo. Né? Nós percebemos uma coisa, o artista que fez essa pintura de Antônio Dias, ele pega 2 missais de épocas diferentes, um missal de 1887, portanto já final do século XIX, e um missal de 1782, recorta esse missal, junta as 2 gravuras e produz sua pintura. O anjo é do século XVIII, mas a Virgem é do século XIX. Então, esse artista, o pintor, só pode estar vivendo no final do século XIX. Essa pintura não pode ser uma pintura do século XVIII, apesar do desenho barroco do anjo. Né? E aqui está a gravura que a gente conseguiu recortar e reconstruir, né, mostrando que é uma cópia das 2 gravuras. Assim. Ou seja, a gente está reconstruindo passo a passo criativo desses artistas. Né? Aqui a gente tem uma capa de missal, aparece muito nos missais, a gente vê ali, a gente pode ficar horas falando só sobre essa pintura, porque ela tem uma iconografia muito rica, né? A gente vê a Virgem de um lado, do lado esquerdo, a Virgem não, desculpa, a representação da fé do lado esquerdo, e do lado direito ali, é uma representação da igreja, não é uma mulher papisa, como muitas pessoas acreditavam, né? Tem cabelos longos ali, é uma mulher. Ideias são representadas geralmente por mulheres. Então, a igreja é representada ali com a tiara papal na cabeça, a cruz de 3 braços, a pomba na frente, mostrando que a igreja é inspirada pelo Espírito Santo, e só ela interpreta a Bíblia está aberta nas mãos dela, e a igreja que segura o cálice e a hóstia. Então, é uma representação da igreja. Agora, o artista, quando foi copiar essa gravura na igreja de Itaverava, Santo Antônio de Itaverava, ele não entendeu exatamente a nuance sofisticada da iconografia da gravura, e acabou tirando os cabelos longos do Papa e colocando um Papa sem barbas, mas homem. Ele achou que era o Papa que estava representado na gravura, quando, na verdade, é a igreja que estava representada. Né? E aí a gente tem a igreja de Santa Bárbara, a matriz de Santa Bárbara, a matriz de Santo Antônio de Santa Bárbara, os 3 anjos e Abraão ajoelhado ali aos pés deles, e a mulher de Abraão. Aqui a gente vê, em São Francisco de Assis, a mesma disposição dos anjos, de Ouro Preto, né, São Francisco de Ouro Preto, a mesma disposição dos anjos, Abraão ajoelhado, a mesma coisa, ou seja, o Ataíde, que fez as 2 pinturas, ele está copiando a mesma gravura. Aqui a gravura original, que ele pega de uma Bíblia francesa de Demarne. É interessante que o anjo central aqui olha para Abraão, mas em Ataíde não, nas 2 pinturas de Ataíde, o anjo está olhando para a esquerda, o que mostra que o Ataíde certamente tinha uma pasta com desenhos pessoais, porque em Santa Bárbara ele copiou não a gravura original, mas o desenho que ele fez previamente para São Francisco de Assis de Ouro Preto. Então, onde que veio essa gravura? Veio de uma pintura de Rafael, que está no Vaticano. A mesma coisa, a mesma disposição dos personagens, a mesma mulher que está ali na porta, mostrando então a importância de Rafael para a nossa pintura. Aí eu coloquei as 4 pinturas só para vocês compararem.
Já vou terminando, só vou mostrar essa ideia dos repertórios circulantes, né, mostrando que várias pinturas de Minas Gerais se irmanam, e eu podia fazer isso em relação a outros países também, Colômbia, México, Bolívia, mas eu escolhi aqui só Minas Gerais para vocês terem uma ideia de como essas mesmas gravuras circulam, e circulam aqui e circulam lá. Aí, Santo Antônio com o anjo, né, o anjo entregando seu coeiro para Santo Antônio, o coeiro, aquele pano que envolve os bebês, é a Virgem. Essa aqui está na matriz de Santa Bárbara, aqui no teto da matriz de Santo Antônio de Ouro Branco, a mesma coisa. E aqui, nessa foto que está ruim, pela escuridão do lugar, a capela que tem dentro da atual Secretaria de Patrimônio de Ouro Preto. Mesma coisa, mesma disposição. Outra coisa também, quando a gente olha alguns tetos de igreja, a gente vê que eles estão copiando alguma gravura, como acontece aqui na matriz de Santa Luzia, na matriz de Santa Bárbara, mesma coisa, repare o anjo adulto ali à esquerda, na igreja de Nossa Senhora do Rosário de Santa Rita Durão, na igreja de Livramento, no sul de Minas, a igreja de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, ou seja, a mesma gravura está influenciando essas assunções da Virgem. O Ataíde, na igreja do Rosário de Mariana. Uma das gravuras que pode ter dado origem a essas pinturas de Minas Gerais, uma gravura de um italiano chamado Carlos Maratta. E aqui, só para a gente terminar, a famosa ceia de Ataíde, no Caraça, né, famosa essa pintura, é a grande Santa Ceia do Brasil, né, e ela tem algumas curiosidades, ela se assemelha muito a algumas Santa Ceias do Rubens, como essa Santa Ceia que está no museu de Moscou atualmente. Eu fiz aqui umas separações, o lado esquerdo das duas pinturas, muito semelhante, o lado direito das duas pinturas, inclusive com o mesmo olhar indagador do Judas, e peguei alguns personagens aqui para vocês verem a semelhança. Os dois Judas, os dois Cristos, né? Claramente, há uma ligação entre Ataíde e Rubens. Eu posso prever que, em algum momento no futuro, a gente vai achar uma gravura que chegou aqui em Minas Gerais e que a Ataíde lançou mão, e essa gravura deve ter vindo do ateliê de Rubens, ou da escola de Rubens, ou de outras tipografias europeias que copiaram Rubens. Eu vou abrir para o debate, gente, porque senão eu fico aqui até amanhã falando. Eu acho importante a gente debater. Vou voltar aqui para... Quando eu volto para a tela principal, eu sempre fico com medo de não ter ninguém e eu ter travado tudo, eu ter falado... Não. Tá, deu para ouvir tudo, professor. Muito obrigada. Bom, então, eu acho que a gente tem duas perguntas até então. E aí, conforme a gente for fazendo os blocos, eu vou fazer essas duas que foi que chegou no chat, e aí depois a gente abre para ver se tem mais alguma questão. Bom, eu também tenho uma, né? Então eu acho que poderia começar com ela. Primeiro, queria parabenizar, né, professor, por esse trabalho que você vem desenvolvendo. Eu acho que, não só sobre esse tema da circularidade da arte mais propriamente, mas também com outros trabalhos que você vem desenvolvendo no Nealume, né? Por exemplo, a gente ficou sabendo mais recentemente sobre essa questão também das reconstituições históricas, né? Sim. Eu ia falar, porque eu achei que eu teria 50 minutos. Aí eu ia falar metade disso e a outra metade eu ia falar das reconstituições. Então, aí se você quiser falar um pouquinho para a gente sobre a questão das reconstituições históricas, e eu queria saber Sim. também sobre essa questão das fontes, se você usa as mesmas fontes para os dois trabalhos, e se você usa o site para fazer o trabalho iconográfico das reconstituições, se tem um diálogo entre essas fontes ou não. Aí, sobre as questões do que o pessoal colocou no chat, tem duas, né? Uma do Francisco, que ele coloca assim: o senhor sabe dizer se existia uma circulação do Barroco de Minas na capitania de São Paulo?
E você poderia falar algo sobre essa circulação, se é que existia? Essa é a primeira. E a segunda é essa, da Vanessa. Gostaria de saber se você verificou representações marianas de invocações mais específicas, conseguindo perceber adaptações de imagens marianas de missais com referências de outras gravuras, que incluíssem elementos iconográficos próprios, como no caso de Nossa Senhora das Mercês, com a redenção dos cativos, por exemplo, uma devoção ainda mais disseminada na América Hispânica. Vamos por uma. Eu acho que a gente poderia deixar esse bloco, né? E aí depois a gente abre para as outras questões, pode ser? Sim, aí fica muita coisa, né? Já respondo? Aí você pode responder e aí depois a gente abre para as outras perguntas que estão no chat, pode ser assim? Sim. Sobre a pergunta do Francisco, está lá, se eu sei se existe circulação do barroco de Minas na terra de São Paulo. Há um diálogo claro, né? No primeiro momento, a influência do nosso barroco, ele vem de São Paulo, né? Então, a gente tem, por exemplo, um altar em Minas Gerais, que provavelmente foi feito em São Paulo, que é o altar que está hoje no Santíssimo da Matriz de Cachoeiro do Campo. É claramente um altar paulista, típico de um barroco muito antigo. Algumas das imagens mais antigas das nossas matrizes também vieram de São Paulo. Logicamente que depois, quando Minas Gerais passa a ser o epicentro da produção artística de todo o Brasil, toda a colônia portuguesa, São Paulo que vai se influenciar em Minas Gerais, que vai perceber coisas de Minas e vai levar para lá. Então a gente tem, por exemplo, especialmente algumas representações do período rococó, que são praticamente idênticas ao que se fazia em Minas Gerais. Inclusive, os paulistas também copiam os mesmos missais. O mesmo Cristo ressuscitado que eu mostrei aparece em São Paulo em algumas igrejas. Então há sim essa ligação. E aí tem a outra pergunta, qualquer... É a da Vanessa, e ela fala sobre as invocações, representações marianas de invocações mais específicas. Sim. Se gravuras que incluíssem elementos iconográficos próprios, como no caso de Nossa Senhora das Mercês, com a redenção dos cativos, por exemplo, uma devoção ainda mais disseminada na América Hispânica. Sim, as representações marianas que chegam em Minas Gerais, elas são geralmente cópias do que aparece nos livros europeus. Então, por exemplo, a gente não esperaria encontrar Nossa Senhora de Guadalupe. Porque Nossa Senhora de Guadalupe, ela sai do México, vai para a Espanha, é raramente representada em livros que circulam em Portugal. Então, a gente não tem aqui. Mas se isso acontecer, certamente ia chegar aqui. Agora, no caso do Rio de Janeiro, algumas invocações chegaram muito rapidamente no Rio de Janeiro. Por exemplo, Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana é uma virgem aparecida na cidade de Copacabana, da Bolívia, é representada depois em gravuras na Espanha, chega em Portugal e chega rapidamente no Rio de Janeiro. Mas não acontece, por exemplo, com a Nossa Senhora de Guadalupe, que é a mais importante de todas, né? Realmente não aparece. Agora, há algumas virgens bastante curiosas, feitas através de montagem de gravuras, que é o que o Thiago está estudando. O Thiago agora que eu vi que o Thiago está aí tá aí, depois ele está fazendo as reconstruções 3D, depois se você quiser falar, a gente abre para ele. O Thiago está vendo que, por exemplo, a Virgem Apocalíptica de Cachoeira do Campo, ela é uma composição local. Provavelmente ela foi inspirada num Cristo. Era um Cristo que estava triunfando sobre os pecados e sobre as heresias, e o pintor de Cachoeira transforma aquele Cristo numa virgem. Então, a gente está chamando ela de virgem apocalíptica, porque não há uma correspondência na igreja para aquela virgem específica. Tem a pergunta agora da Flávia, né? Gostaria de saber se vocês conseguiram identificar qual era a oração islâmica. Sim, não é bem uma oração, é uma expressão para lá. Alguma coisa como glória a Allah, fora de Allah não há nada, uma coisa assim, é uma coisa bem, bem rápida, mas eu tenho escrito, a gente sabe sim que está escrito. O Luiz pergunta, projetar novamente o nome do seu livro, gostaria de saber se foi... Eu vou... Ele e a Vitória. Só perguntando se já foi lançado, onde que ele já foi lá, já está à venda, é só vocês digitarem o nome dele, vai aparecer várias livrarias que estão vendendo. Não sei, Thiago, você consegue colocar algum link aqui? Coloca o link da
se você estiver A gente escutando, pode mandar depois. Tá, da própria editora, mas digitar o nome dele, Alex Fernandes Borel, o discurso da imagem, vai aparecer várias livrarias que estão vendendo. Uhum. A Eu gente vou pode deixar meu enviar e-mail aqui também. Eu deixei meu e-mail. e-mail no chat, quem quiser entrar em contato, inclusive a respeito de participar do nosso núcleo de estudos, pode entrar em contato com o e-mail, pelo e-mail. Professor, seu livro, você indica que o barroco se espalhou além dos países ibéricos, também para a Europa Central, inclusive na Polônia. Você chegou a estudar e identificar alguma semelhança da arte iconográfica do barroco na Polônia com as artes feitas no Brasil? Sim, mas não porque a cópia foi feita por causa da Polônia, e sim porque a Polônia também se inspirou nos mesmos lugares de Minas Gerais. Onde que está a influência do barroco polonês? Se é que a gente pode chamar, eles não chamam muito de barroco polonês, a gente pode chamar dessa forma. A tipografia plantiniana, Antuérpia. Por isso que a gente encontra muitas obras de inspiração rubensiana na Polônia, e elas são praticamente iguais às nossas. Inclusive, essa Santa Ceia que eu mostrei do Rubens, essa que eu mostrei especificamente, está em Moscou. Só que tem uma outra Santa Ceia, que também é do Rubens, aí sim, os reis poloneses compraram uma Santa Ceia do Rubens, que está na Polônia. Então, há muita semelhança. E a questão da Europa Central, a gente pode pegar ali a região da antiga Alemanha, né, especialmente da Bavária, a influência deles, ou a semelhança, a gente não sabe exatamente como se constrói essa influência, mas a semelhança do rococó bávaro com o rococó mineiro é muito grande para a gente achar que é só coincidência. Provavelmente também a explicação está nas gravuras. Tem mais duas perguntas, e aí... Isso. Vamos lá. Tem uma da Sofia, que ela pergunta se você poderia comentar melhor sobre a utilização dos pigmentos pelos artífices, como se dava a tradução, entre aspas, das gravuras de preto e branco em cores, e a partir de qual referência isso se baseava. As gravuras para as pinturas, né? Você prefere responder essa ou quer que eu faça porque senão eu vou perdendo. Vai entendendo, né? Tá bom. Os pigmentos, eles podiam ser comprados, a tinta podia ser comprada, depois o preparo dela era terminado aqui, né, mas ela podia ser, o Ataíde, por exemplo, adorava azul da Prússia, ele escreve, eu quero azul da Prússia, azul que vem da Prússia, não à toa a Prússia, que é a Alemanha, né. Ou então se podia fazer aqui, se fazia o vermelho, por exemplo, com ovo e urucum, é um vermelho nativo aqui de Minas Gerais, é uma frutinha, uma semente. Então, há os estudos da pigmentação hoje, mais ligados ao campo da química, o SECOR, em Belo Horizonte, tem professores especializados, químicos especializados no estudo desses pigmentos, né? Tem alunos aí do SECOR, acho que eu já vi o nome de alguém aí, o estudo desses pigmentos é feito lá. Então, a gente sabe exatamente a procedência dessas tintas. Por exemplo, a gente sabe que em Minas não se usava pintura a óleo. O máximo que se chegou foi uma pintura oleada, uma pintura semelhante ao óleo, como acontece em São Francisco de Assis. Mas pintura a óleo, na técnica mesmo do óleo, em pinturas de teto, não. Professor, muito obrigada pela resposta, eu adorei a palestra, foi incrível. A minha pergunta não era tanto em termos da química dos pigmentos, né? Mas era mais pautada em qual referência, assim, via discriminado. Paleta de cores. Isso, o manto vai ser assim, o manto vai ser assado, porque já que as gravuras elas eram preto e branco, como se dava a escolha, né, das cores, assim. É porque eu lembrei daquele livro da Gabriela, até escrevi o sobrenome, não vou saber, Saruca Ciano, sei lá, que ela fala das pinturas dos Andes, né, das pinturas cusquenhas e tal. E eu fiquei pensando como é que se dava isso em Minas, nas pinturas sobre as quais tu falaste hoje. Sim. Então, você está perguntando a paleta de cores, né? Aí entra duas coisas. Na verdade, entra várias variáveis aí, né? O gosto pessoal do artista. O Ataíde, por exemplo, adora colorido vivo. O Xavier Carneiro, que é da sua mesma época, não gosta de colorido vivo. Gosta de cores mais pastéis. O material que o artista tem disponível, tem irmandades mais pobres que não podem comprar uma paleta muito grande de pinturas. Então, o artista tem que se virar fazendo uma mistura. Mas tem pinturas, por exemplo, que são quase
usa só 2 cores, praticamente. Quase que vira uma imitação de azulejo em algumas delas. E entra também um padrão. O manto da Virgem tem determinadas cores que não pode mudar. Então, a Virgem, o perizônio do Cristo sempre tem que ser branco. Se o Cristo estiver vestido, sempre tem que ter uma cor vermelha. Geralmente é vermelho e branco. Então, existe um padrão de cores. Agora, alguns apóstolos, que não tem muita coisa escrita sobre, eles inventavam. Eles iam colocando ali, tentando colocar de uma forma tal que não se confundia as cores, né? E chegou ao ponto de mestiçar os personagens, mulheres mestiças, que é o caso da Virgem do Ataíde, que é claramente uma mestiça, né, uma personagem misturada. Agora, é interessante que eles entendiam de teoria da cor, não sei se você chegou a pensar nisso. Quando terminava a obra, existia a louvação da obra. Um cara que era um perito, muitas vezes nem pintor era, mas era um cara especializado em arte, por algum motivo, estudou cânone, alguma coisa, ele ia lá para ver se estava certo. E pelo menos uma das vezes, a professora Dalgisa, da UFMG, descobriu lá no pilar, o cara que chega e fala assim, ó, esse azul da perna de São Lucas, se eu não me engano, ele está se confundindo com o céu. Pode trocar a cor. E aí o cara teve que trocar a cor. E estudos estratigráficos mostraram que realmente ele estava certo, o azul estava confundindo com o azul celeste. Então ele se preocupava com essas coisas. Então realmente tem essa preocupação, sim. Obrigada, professora, adorei o exemplo. Foi ótimo, obrigada. Bom, vamos para a próxima. Do Tiago. Ele falou, gostaria de saber se na apropriação das gravuras dos missais de características barrocas feitas no período rococó, dá para notar uma diferença formal entre elas. Nossa, a apropriação das gravuras dos missais... Se há uma diferença entre gravuras barrocas e gravuras rococós? Sim. Acho que é na forma, né? Eu acho que é isso que ele perguntou. Sim. Especialmente na moldura da gravura, que pode aparecer rocalhas, que são típicas do período rococó, as rocalhas. Agora, o recheio, a parte interna, eles não faziam muita diferença entre barroco e rococó. A gente vai ver, por exemplo, a Ataíde usando gravuras que são barrocas. Só que o colorido que ele dá e a moldura que ele cria é uma moldura rococó. Então passa a ser uma pintura rococó. A gente não pode esquecer que o rococó, na verdade, é quase que muitas vezes, em muitos lugares, uma nova roupagem para o barroco. Um barroco mais elegante, digamos assim, mais colorido. Como é na Alemanha, por exemplo, e em Minas Gerais. Então, é assim que acontece. Estou vendo aí que o Thiago colocou os links do livro. Se eu não me engano, a Saraiva faliu, tá, gente? Eu não sei se ela está com... A Saraiva parece que faliu. Nossa. Vocês olham aí, se estiver vendendo livro é porque faliu. Bom, tem mais uma pergunta do Miguel. Quando ele coloca assim, professor, quando você fala da influência do barroco na Polônia, houve alguma vez ali alguma mistura entre arte bizantina da época com o barroco ocidental? Houve. Houve não só a mistura da arte bizantina, como a arte islâmica. A gente tem que entender que a Polônia é a porta de entrada para os islâmicos no mundo ocidental. Então, a Polônia está sempre ameaçada. Sempre ameaçada, né? Então, vai ter uma mistura. A Polônia, não só a Polônia, todos aqueles países do leste europeu vai ter essa mistura. Alguns muito mais ligados à arte bizantina, outros muito mais ligados à arte ocidental, que é o caso da Polônia. Mas vai ter essas pinturas que a gente chama de pinturas de encontro, né? Obras de encontro, quando dois mundos se encontram. O que acontece aqui em Minas, né? A gente está numa pintura uma produção artística de encontro também. Entendido, professor. Muito obrigado. Agradeço. E acho que a última pergunta é da Vanessa, que ela colocou assim, você poderia falar um pouco mais também sobre os processos de encomenda pelas irmandades? Sim, eu ia falar isso também, por causa do tempo mesmo, mas a gente tem que imaginar sempre, esses artistas nossos não são artistas modernos. O artista moderno que hoje senta na Praça Tiradentes e vai fazer uma pintura de uma paisagem. Não, eles são, na verdade, o nome que eles têm é operários, são operários, espécie de operários da fé. Eles são oficiais mecânicos.
né? Existe ali os ofícios, eles estão presos dentro de um ofício. Ainda que em Minas Gerais a coisa era mais desregulada, mas eles estão presos no ofício de pintor, no ofício de entalhador, no ofício de sapateiro, no ofício de ferreiro. Tinha vários ofícios que eles estavam presos. E o artista, ele presta serviço para a Irmandade, que nem chama eles de artistas, né? Chamar de artífices. Seria mais um artesão hoje. E essas Irmandades, então, elas estipulam como que tem que ser feito aquilo tudo. Ela que fala, muitas vezes a Irmandade que decide as cores, decide a localização, decide o tema. Provavelmente, algumas vezes, a Irmandade que entrega a gravura para o artista, fala assim, a gente quer essa gravura aqui no teto. Outras vezes, é lógico, o artista pode ter feito isso, né? Mas está tudo ali presente na Irmandade. A gente tem alguns contratos que sobreviveram, contratos da Thaís, por exemplo, que são contratos gigantes, que se chamavam de planos, né? Que o cara vai falando, a cimalha tal vai ser colorida de tal jeito, a pintura branca vai ser coberta de tal cor. Bem específico. Então não era uma coisa assim que o artista chegava e tinha carta branca, não. Ele não é doido também de ter carta branca, né? A Thaís não ia ser doido de colocar uma mulher naquela ceia com medo depois da igreja vir em cima dele. E a igreja vinha mesmo. Né? Então, o Ataíde, se a igreja chamasse a atenção dele, fala, mas você estava no missal. E esse missal já foi liberado pela mesa censória, então a culpa não é minha. Né? Então, existe esse tipo de coisa. Tem uma pergunta do Carlos. Isso. A representação de Maria grávida em pinturas dentro das igrejas mineiras setecentistas eram usuais? Se não me engano, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, existe um quadro assim. Era. A Maria grávida é uma das invocações mais importantes. A gente tem pelo menos 4 invocações da Maria grávida, né? A Anunciação da Virgem, que ela acabou de estar grávida, a Nossa Senhora da Conceição, que é o começo da gravidez, a Nossa Senhora do Ó, ou do Bom Parto, que é ela em dores de parto, e a Nossa Senhora do Bom Despacho, que é ela acabando de dar luz. Olha a riqueza da iconografia da Virgem Maria. E isso tudo aparece em grande quantidade nas nossas igrejas. Então, você vê uma Virgem da Conceição, quase sempre é uma representação dela grávida. Agora, a Nossa Senhora do Ó, também chamada de Nossa Senhora da Expectação do Parto, ou seja, Nossa Senhora que espera o parto, ela aparece em vários lugares, inclusive em Samará, tem uma igreja dedicada a ela, ela já está com a barriga grande, né, um pouco realçada. Mas, em geral, não espere encontrar barrigas realçadas, porque em Minas Gerais no mundo português em geral, mas mais em Minas, as formas, elas desaparecem especialmente as femininas, desaparecem sobre as vestes. Você não espera ver formato de seio, nem de cintura nas nossas imagens. Os artistas, eles suprimem isso, provavelmente movidos por um pudor ou respeito, especialmente porque é a Virgem Maria. Por isso que em Minas praticamente não há imagem da Virgem Láctea, que é a Virgem amamentando, muito comum na Itália, aparece em outras regiões de Portugal e no Brasil. Em Minas a gente não tem. A própria Nossa Senhora de Nazaré é uma Virgem Láctea. Ela tem que aparecer amamentando. Qual que é a maior Virgem de Nazaré de Minas Gerais? A da Matriz de Cachoeiro do Campo. Ela está amamentando? Não. Mas parece com a Nossa Senhora do Rosário. Então, a gente não espera encontrar realmente uma barriga grande de uma virgem, mas elas podem aparecer grávidas, sim. Professora Cláudia conseguiu chegar aqui a tempo para a reunião, o compromisso dela acabou. Aí, se você puder falar um pouquinho sobre o seu trabalho das maquetes, então, se o Tiago também quiser participar. Ô, Tiago, você está aí ainda, tá, né? Você podia separar o vídeo, que a gente mostra o vídeo para eles. Você consegue compartilhar o vídeo? Enquanto você vai procurando aí, eu vou explicando o projeto, pode ser? Não sei se o Tiago está aí ainda. Tô sim, Alex. Eu vou procurar ele aqui e vou ver como é que eu... A segunda parte da fala, gente, seria justamente essa, mas aí eu reduzi depois que eu vi que o tempo era menor. Mas esse projeto meu chama Paisagens Pitorescas, e a gente está fazendo uma reconstrução 3D, com tecnologias novas, né, de áreas, de monumentos ou de áreas urbanas que existiram em Minas Gerais, e que algumas vezes existem, mas de forma muito alterada. A primeira que se tornou a mais famosa dessas maquetes foi a reconstrução da Praça de Santa Quitéria, em Vila Rica, que é a atual Praça Tiradentes,
e que teve, nas primeiras semanas, mais de 40 mil acessos, surpreendeu a gente, assim, gente do mundo inteiro assistindo o negócio, deixou a gente muito feliz, inclusive, e nos inspirou a fazer outras maquetes, e que ali a gente mostra, nesse vídeo, que foi muito divulgado, como que era a Praça Tiradentes originalmente, né? Era bastante diferente da Praça Tiradentes que a gente tem hoje, especialmente pela colocação da Câmara dos Vereadores, que era no meio da praça, exatamente na desembocadura da Rua do Ouvidor e da Rua Direita. Nós nos baseamos para reconstruir cada um das maquetes vai ter uma justificativa, né, documental, mas no caso da praça a gente se baseou em uma gravura que existe, uma gravura feita, engraçado que ela estava catalogada como se fosse de 1780, mas ela não pode ser, ela só pode ser de 1760. Durante a demonstração do Thiago, eu mostro isso para vocês. Existe também desenhos detalhados do antigo Pelourinho de Vila Rica, e, o mais importante, existem descrições da Câmara, os contratos, como ela deveria ser feita, as cores e as dimensões da Câmara, a gente sabe exatamente como eram as dimensões da Câmara. E existem descrições de Cláudio Manuel da Costa, no famoso poema que ele escreve, Vila Rica, que é um poema, uma epopeia, né, da fundação de Vila Rica. Ele descreve a praça. Às vezes a gente não consegue perceber, porque é uma linguagem tão rebuscada, mas ele está ali descrevendo o Pelourinho, descrevendo, inclusive, o material que foi construído à Câmara. Muita gente, inclusive, acredita que ele está descrevendo a atual Câmara, o Museu da Inconfidência, não é. Ele fala, inclusive, a grande Câmara feita de pau-ferro. Pau-ferro é uma árvore praticamente extinta da nossa região, mas que era usada em muitas construções da época. E a nossa Câmara atual, ela é de pedra, né? Ela não tem pau-ferro. E a gente sabe que nos contratos se diz que os cunhais da Câmara tinham que ser feitas de pau-ferro. Ele estava certo quando ele disse isso. E por volta de 1911, quando se faz umas escavações, não arqueológicas, mas obras que estavam fazendo na praça, se encontra ali as bases da Câmara. Então ela está ali debaixo. Se a gente fizer uma escavação naquela parte ali central da praça, vai aparecer fugiu o nome do historiador, Xavier da Veiga, não, depois eu lembro. Ele fala que foi encontrado ali o Feu de Carvalho, ele fala que foi encontrado, acho que foi ele mesmo, foi encontrado as bases de pau-ferro, né, que estavam ali, que era dessa antiga Câmara. Eu vou pedir o Thiago para mostrar. O Thiago, gente, é um aluno da pós-graduação, ele é professor também, ele é da área de arquitetura, ele é arquiteto, então ele domina essas técnicas de reconstrução, né, inclusive quando eu apresentei a ideia de se fazer desenhos, pelo menos, que nos remetessem a essa arquitetura antiga, esses monumentos antigos, ele disse, não, eu consigo fazer 3D. Aí eu nem sabia que era possível fazer 3D. E aí ele fez e foi muito além das nossas expectativas, né? Hoje ele é um dos coordenadores do projeto, é a peça fundamental, porque eu estou mais na pesquisa documental. Tem outros também, alunos, mas o principal o que coordena é o Thiago. Você quer falar alguma coisa antes, Thiago? Não, eu tô chegando meio caí de paraquedas aqui no meio dessa palestra, só vim para assistir. Mas é isso. Eu vou compartilhar o vídeo aqui para o pessoal poder ver. Me fala, por favor, se apareceu. Eu preciso. Peraí, iniciar a transmissão. Ô Thiago, aí aí você dá um pause quando passar aos lugares mais importantes? Beleza. Apareceu minha tela aí para vocês? Tá. Apareceu. Apareceu? Tá aparecendo, tá preta para mim ainda. Agora tá aparecendo. Vou dar play aqui, não sei se vai ter som. Vou tentar tirar o fone aqui. Tá passando, gente? Depois a gente deixa o link também na descrição, né? Porque aí vai travar um pouco, mas a gente deixa o link na descrição também. Isso. Tá dando para ver? Tá. Tá bem travado, mas... Não tá dando para ouvir só. É só uma música mesmo, é até melhor que a gente pode ir conversando sobre. Beleza. Aí já aparece, né, a casa de câmara com o Pelourinho, o calçamento original. O Palácio Governadores, dá um pause aí no Palácio, Thiago, quando aparecer a rampa. Aí a gente vê o Palácio, hoje, ele tem aquele zigue-zague, né, estranho para chegar nele, só que, na verdade, ele foi construído na parte de cima do morro, não tinha sido terraplanado o morro ainda,
Então existia só uma rampa, que é essa à esquerda, um chafariz na frente e a famosa Capela de Santana do lado. E o palácio, então, ele ficava no topo do morro, era uma fortaleza no topo do morro. Quando houve a terraplanagem geral, ele ficou estranho. Ele ficou meio, ele tá num elevado, né? Mas não era assim originalmente. E aí a gente já consegue ver do lado direito a Santa Casa, com os 4 arcos, e o corredor que ligava ela à Capela de Santana. Até hoje, dentro da Santa Casa de Ouro Preto, tem uma capela dedicada a Santana, a imagem existe ainda. Essa Capela de Santana só foi destruída para se abrir o caminho de Mariana. Até então se ia para Mariana passando pelo Parque Faria. Depois foi aberto. Pode passar aí. Tchau. E a outra coisa interessante, muitas casas em balanço, é o segundo andar em balanço, projetando para frente, a Câmara. Dá um pause aí na Câmara, Thiago. A Câmara é exatamente no meio, né? E a gente sabe que ela tinha uma torre, tá na documentação, e a torre era lateral. E é curioso porque a gente fica, onde que a gente vai colocar? Do lado esquerdo ou do lado direito? Na documentação fala que a torre tinha que ser levada do lado de Ouro Preto. E o lado de Ouro Preto é o lado direito, o outro lado é o lado de Antônio Dias. E ela tinha esse número certo mesmo de janelas, elas tinham que ser pintadas de verde, tá? A cor está certa também. E, inclusive, é tão detalhado o documento que a gente pode reconstruir na parte de dentro, tanto que o Thiago reproduz pelo menos o saguão do segundo andar. Quando nós vimos a gravura original, nós percebemos que a gravura só podia ter sido feita por alguém que estava a mais ou menos 4 metros de altura no centro da praça. Ela não podia ter sido feita na atual Casa de Câmara, que é o museu. E nem no chão do centro da praça. E aí, realmente, no final, o Thiago coloca a visão nossa 4 metros acima, saindo da janela central, e a gente tem uma visão, exatamente a visão da gravura, né? Pode passar aí, Thiago. Para dar play. Muita chaminé que a gente colocou, uma cidade enfumaçada, né? Lógico, feita a fogão a lenha, tudo fogão a lenha, e forjas. Repare que a gente reconstruiu até as patologias, a sujeira das casas. Se vocês prestarem atenção no vídeo, tem cocô de cavalo, tem gato passando, cachorro. O mais próximo possível. E aí a gente nessa parte aí, aparece... Deu uma travada aí, Thiago? Aparece... aí, dá uma pausa. Aí a gente sabe que na parte de trás da Câmara existia, de costas para a Câmara, a Capela de Santa Rita dos Presos, onde os presos ouviam a missa. A gente sabe algumas coisas sobre ela. Ela não era muito longe da Câmara, porque os presos conseguiam ouvir, então a gente colocou ela bem próximo da Câmara, e a gente ficou, será que ela ficava do lado do Antônio Dias ou do lado de Ouro Preto? Aí está escrito, ela ficava mais próximo da casa do ouvidor. Então ela tinha que ficar do lado de Antônio Dias, como está aí. Pode dar play, Thiago. E aí esses personagens são todos de Carlos Julião, tá, gente? Um cara que passou por aqui e realmente representou isso no século XVIII. E aí a famosa Capela de Santa Quitéria, que ficava ali onde está a traseira da Igreja do Carmo hoje, que deu nome à praça, a Praça de Santa Quitéria, e que depois foi demolida para se fazer a Igreja do Carmo, quando a praça tomava, então, sua forma final. Mas a gente vê claramente que ela fazia uma pequena praça, ela é a Capela de Santa Rita, uma pequena praça que depois deu origem à Praça Tiradentes. E aí a gente vê, dentro da Câmara, a visão que o observador tem, né? Aí já deu uma travada aí. Tiago, mostra só o Palácio de Cachoeiro do Campo também, que eu acho interessante. O outro que a gente está fazendo, gente, é o Palácio de Cachoeiro do Campo, o Palácio dos Governadores de Cachoeira, um palácio importantíssimo na Inconfidência Mineira. Grande parte dos autos da Devassa, né, cita, todos os autos, praticamente toda a página dos autos da Devassa cita esse palácio. E ele é conhecido através de descrições detalhadas, vestígios arqueológicos, a fonte do palácio, que é essa aí, que ainda está de pé, e ele existe ainda modificado pelas irmãs que estão lá hoje é uma escola, né? Então a gente reconstruiu com base nessas descrições, inclusive o cara que ficou mais empolgado com essa maquete foi o Kenneth Maxwell, você já deve ter ouvido falar dele, que é o cara que escreveu a Devassa da Devassa, e falou que o sonho dele era ver esse palácio, né, e ele pôde ver esse palácio através dessa reconstrução. Aí a ponte do palácio, né, muito grande, né, a ponte muito grande.
Eu acho que eu vou adiantar um pouquinho esse aqui, Alex, porque ele tem uma parte textual no começo meio comprida. Tá. Aqui. Pode colocar no palácio já. Aí já entra na reconstituição, né, com a ponte do palácio, os muros de acesso ao palácio, era uma área de proteção militar. Os jardins eram magníficos, né, tinha uma cruz de pedra e um relógio de sol. As portas abriam com sistema de contrapeso, você não fazia força, né? O único do Brasil colonial. O peso mesmo levantava as portas e as janelas. A capela era magnífica, né? Pintada por Manuel Ribeiro Rosa. Depois a gente vai deixar os links, tá, gente? Para vocês verem com mais calma também. E com som, né? A musiquinha deixa mais legal. A música dá um tchan aí. E tinha aí, ainda existe, está lá, mas sem água, o grande lago dos governadores, né? E nesse lago tinha um scaler, um navio à vela, um barco à vela, onde os governadores ficavam ali nas suas festas, passando o tempo. Era, sem dúvida, a construção mais luxuosa de Minas Gerais no período colonial, né? Foi uma pena o teto ter desabado e se perdeu tudo. Era a nossa versão de Versalhes, né? Era a nossa versão de Versalhes, exatamente. Aí o lago está lá ainda para quem quiser ver, né? Mas sem água. Ele é um retângulo gigante. Tem quase 100 metros esse buraco, né? É enorme. Sim. No final aqui a gente mostra o ângulo do modelo 3D e da gravura. A gente gosta de deixar essa comparação, assim, né? É um atestado de veracidade do 3D. Essa é uma gravura feita por Vicente Racioc, na década de 1920, com base nas ruínas que ele viu, né? E com base em uma descrição de um jornal que acompanhou uma visita de Dom Pedro I no palácio. Aí são vários documentos. Esse palácio tem muito documento, tem um texto do Ivo Porto de Menezes que chama Palácio de Cachoeira do Campo, para quem quiser ler depois. Agora a gente está, por exemplo, a gente está reconstruindo o Curral del Rei, né, que é o arraial que deu origem a BH depois. A gente está, né, Thiago, assustados com o tamanho que o arraial tinha. Não era um arraial pequenininho que era fácil de destruir, não. Era um arraial grande, ocupava praticamente toda a área da Avenida do Contorno. E a gente está fazendo em parceria com o Museu Muquifo, né, com o Padre Mauro e alguns pesquisadores. Está ficando bem legal. Você tem alguma prévia aí para mostrar, Thiago, do BH? Aqui não, porque eu tô no tablet, tá meio fora de mão aqui. Em breve vocês vão ver o de BH. O de BH realmente está muito bonito e a gente, sem os prédios, a gente consegue entender o que era o Curral del Rei, como estavam localizadas as construções, os prédios. É legal nesse do Curral del Rei, por ser uma cidade, a gente consegue ter ideia de algumas relações urbanas, assim, da vista que você tinha de uma igreja para outra. Está sendo bem interessante, apesar de ser um trabalho, assim, colossal. Tem meses que a gente está fazendo e o negócio está longe de acabar. A Cláudia está falando que a gente tem que abrir uma empresa, Thiago. A gente sabe o que a gente está pensando agora, Cláudia? A gente está tentando conseguir uma parceria. A Vale até se interessou pelo projeto, a gente está vendo como se pode fazer. A ideia nossa é colocar óculos 3D e as pessoas fiquem na Praça Tiradentes, com óculos 3D elas percorram a praça, vendo a praça do século XVIII. BH também é a mesma coisa. A ideia é essa. E esse óculos permita que a gente entre mesmo. A nova tecnologia, né, gente? O futuro vai ser esse aí. E outra coisa, isso atrai pessoas que não são especificamente da história, que é outro problema que a gente tem, né? Os historiadores hoje, eles estão muitas vezes solapados por outros profissionais que às vezes não têm o rigor que a gente tem, especialmente jornalistas. Não que o jornalista não possa escrever sobre história ou não saiba, mas muitas vezes a gente vê obras mais ou menos, né, mas por ter uma linguagem acessível, fazem muito sucesso e acabam deturpando muitos detalhes históricos aí que acaba não sendo um serviço para a historiografia ou para a história, né? Agora, quando a gente lança
quando a gente lança esse tipo de projeto, como esse que o Thiago está, todo mundo participa, todo mundo. O projeto do Palácio de Cachoeira, por exemplo, lá era uma escola. A meninada que acessou esse negócio, meninos de 7 a 10 anos, minha sobrinha tem 10 anos, ela vai em toda a live que o Thiago tá, ela tá junto na live, ela quer ver, ela quer fazer pergunta, ela participa, ou seja, é o tipo de projeto que toca essa geração mais nova, que é uma geração essencialmente visual. Eu tenho uma aluna aqui, a Nayara, acho que ela até já conversou com o Alex, também está procurando para a gente fazer numa outra cidade aqui na região. Voluntário, se alguém quiser voluntário. Está abrindo voluntários para voluntários. E é bem na linha disso que o Alex estava falando, as premissas, assim, desses vídeos, né? É mostrar as bases, é mostrar o embasamento, a pesquisa que tem atrás disso. A gente sempre tenta colocar as gravuras, igual nesse segundo vídeo, a gente já colocou trechos do texto para que isso fique mais didático, mas sempre mostrar que esse conhecimento é sólido, mas tentar colocar isso de uma forma muito acessível, assim, para o pessoal conseguir compartilhar no WhatsApp, para mandar para a tia, para que ficar uma coisa realmente que vai tirar esse conhecimento, que a gente não usou nenhuma fonte nova, seja das gravuras, dos textos, né? Tudo isso já estava rodando aí na esfera acadêmica há mais tempo. A ideia é pegar esse conhecimento que está restrito numa certa esfera e popularizar, abrir as portas, assim, de certa maneira. É isso. Alguém quer fazer uma pergunta sobre o projeto? Acho que tem duas perguntas aqui, olha. Uma do Pedro, ele pergunta qual software vocês utilizam para fazer o 3D, se é o SketchUp. E uma do Luiz, que se vocês têm algum projeto 3D para restauração ou reconstrução de igreja. Sobre softwares, sim, a modelagem a gente faz ela no SketchUp, a renderização a gente tem usado o Twinmotion, a preocupação é sempre tentar pegar softwares de versão educacional, assim, para a gente não ter problema, né? Então, pelo menos pegar a versão livre, criar alguma coisa assim. E sobre fazer isso para projetos, assim, para execução, isso, a gente ainda nunca fez, até porque a gente está começando, mas assim, a gente acredita que tenha potencialidades para explorar isso de outras formas. Inclusive para projetos de restauração, né? A gente está fazendo, por exemplo, agora a reconstrução da Praça Matriz de Cachoeiro do Campo em 1720, como ela deveria ser quando aconteceu a prisão de Filipe dos Santos. A maquete ia ser exibida quando do evento que a gente estava organizando, né, para os 300 anos de Minas Gerais, inclusive com os professores da UFOP também, e agora, enfim, a gente está esperando para ver o que vai acontecer aí com a pandemia, mas a gente reconstruiu a Igreja Matriz de Cachoeiro do Campo, como ela estava em 1720. Nós sabemos que uma torre estava sendo construída, o adro já estava pronto, então a gente está tentando dar um grau de realidade mesmo. A gente colocou, inclusive, um bonequinho lá fazendo com um socador de terra, porque provavelmente ela foi construída de taipa de pilão. A torre original era construída de taipa de pilão, não de pedra como é hoje. Já é uma reconstrução de 1792, mas em 1720 ela era diferente, ela tinha um frontão triangular, era bem diferente do que é hoje. Mas o adro está lá. Então a gente tentou chegar à Cachoeira do Campo mais ou menos como ela era por volta de 1720. Aí muitas pessoas assustam, por quê? Em 1720 ainda basicamente não tinha construção com telhas, não tinha calçamento. Então é um arraial completamente desorganizado, a gente colocou sujeira, poça de água, pouco calçamento, e as casas principalmente cobertas de sapê, sem vidraças. Os vidros vieram depois também. A gente até já tem um videozinho mais ou menos adiantado, mas estamos nos finalmente aí. Falta editar, falta algumas etapas aí. Vou colocar meu e-mail aqui. Já colocaram o e-mail. Obrigado. Coloquei para você. Gente, alguém tem mais alguma questão? As questões. Pessoal, acho que a gente, por conta para a gente não avançar muito no horário, eu acho que a gente pode fazer essas duas perguntas, e aí a gente encerra. Se alguém tiver mais alguma questão, a gente pede para que faça agora na resposta do professor e depois a gente encerra. Pode ser? Porque senão também o
Vamos alugar o professor e o Thiago aqui. Não, a gente pode conversar. Hoje não tem nenhum compromisso, não. Hoje não. Então, tá. Bom, a professora Cláudia perguntou se vocês têm projeção de fazer cursos específicos, né? De certa forma, não deixa de ser uma metafonte, pois mesmo tendo acesso a descrições e fontes, visualizar dessa forma torna-se uma ferramenta de trabalho. É uma ideia, né, Thiago? A gente não tinha pensado. A gente não tinha pensado especificamente. O que a gente está fazendo é treinando os alunos do Restauro, alguns alunos para ajudar a gente nas maquetes de BH, porque é muito grande. Mas são alunos que dominam já o AutoCAD, uma tecnologia mais voltada para a arquitetura. Mas a gente pode pensar nisso, né, Thiago? Aí o Thiago, que é o professor disso, que até eu vou fazer o curso, porque eu não sei mexer no AutoCAD. Eu fiz edificações no ensino médio, só sei desenhar à mão. Eu queria aprender pelo menos mexer no AutoCAD. Mas é interessante fazer isso. Muito interessante. E a Vanessa perguntou se no período que vocês representaram em 1760, né, havia entrada para aquela rua lateral no Palácio da Praça Tiradentes? Acho que a Rua Nova, na qual foi construída a Igreja Mercedes de Cima. Sim. A Mercedes de Cima não existia ainda, né? Existia um trecho ali que ia para a Rua Nova, até aparece num desenho antigo do palácio, tem um projeto daquele palácio, projeto original. Uma coisa legal. E é exatamente o tamanho bate exatamente com o que foi feito mesmo. Existia ali um beco, uma rua que saía no antigo... na casa que o bispo ficava quando ia a Ouro Preto. Né? Nessa época da gravura já existia essa casa que é o chamado Palácio dos Bispos de Vila Rica, né? Hoje só está em ruínas. Mas se a gente recuar um pouco, aí não existia, não. A Rua Nova não existia, não. Ali era um precipício, por isso chama Rua Nova, né? Foi aberto depois. Ali era um precipício. Logo depois da Igreja das Mercês, ali tinha uma série de precipícios que impedia que se fizesse uma rua ali, uma estrada. Tanto que a porta de entrada de Vila Rica era as cabeças. Né? Você entrava, vinha, por exemplo, Palácio de Cachoeira do Campos, passava pela grande estrada do Dom Rodrigo de Menezes, que ainda existe na Serra aqui de Ouro Preto, né? Magnífica estrada que a gente está fazendo tombamento agora, em outro projeto meu, eu faço tanto projeto, ficando doido já. É o projeto de tombamento da estrada do Dom Rodrigo, que está preservada ainda, com calçamento, com os chafarizes funcionando. E aí depois chegava em Ouro Preto e entrava pelas cabeças. Por que não dava para passar onde passa o asfalto hoje ali na rodoviária? Porque entre a rodoviária, o que é a rodoviária hoje, e a Mercedes era um precipício. Depois, algumas partes eles conseguiram abrir pela encosta, até mais ou menos onde está a Santa Casa, o Paço da Misericórdia ali, que era a Santa Casa. Agora, do Paço até a rodoviária tinha uma ponte, que foi feita no século XIX, que aí sim facilitou o acesso. Vocês procuram na internet, chama ponte, também a gente tem ideia de fazer essa ponte depois, Ponte do Xavier, outra também chamada de Ponte dos Suicidas, porque era um precipício imenso, tem muitas fotografias dela, inclusive o Getúlio Vargas visitando Ouro Preto na década de 30, passando por essa ponte, e ali era um precipício. Só depois foi feita terraplanagem, a ponte, inclusive se diz que a ponte foi feita nas oficinas do Eiffel, mesmo que fez a Torre Eiffel. Essa ponte acabou se perdendo. Mas nas fotos aquilo era uma altura impressionante, impressionante. Então no século XVIII não existia essa entrada. Eu acho que tem uma pergunta da Vitória, ela pergunta se vocês oferecem cursos de curta duração de restauro. Tem mais um projeto. Curso de restauro é difícil pela complexidade do curso, né? O que a gente faz muitas vezes no Intercor, a cada 2 anos o curso de restauração organiza o Intercor. E aí vai ter workshops, cursos de curta duração, mas, logicamente, você não vai formar um restaurador, né? Ali, porque é complexo o processo de... Agora, quem quiser não fazer a graduação, quiser fazer a pós-graduação, a gente tem o Thiago, inclusive, é aluno da pós-graduação. É uma pós-graduação em gestão do patrimônio histórico. Aí, são 2 linhas, uma das linhas tem esse foco realmente em restauro, apesar também de não formar restauradores, já são pessoas que têm um conhecimento prévio. Mas tem a ideia de uma das linhas você conseguir lidar com o patrimônio histórico, fazer a gestão, né? Então, isso é a pós-graduação, já é o programa de pós.
Não, a pós é presencial, assim, tá EAD agora, porque tá tudo EAD, né? Mas ela é presencial e ela acontece, como é que é, Thiago? É uma vez, É semanal, de segunda a sexta. toda sexta-feira, com muitos sábados e alguns domingos, porque a gente faz muita viagem, então, geralmente, sábado e domingo, a gente está por conta de viajar. Mas aí é muita visita técnica, é, é legal fazer. Eu acho assim, a pessoa tem que estar com a sexta de tarde e de noite livre, todas, mas é um curso bastante interessante para fazer. Agora a gente não vai ter entrada porque a gente não sabe como vai ficar, né? Esse caos aí da pandemia. Mas a entrada seria agora, no final do ano. O Thiago tá puxando o saco ali da pós, falando que ela é maravilhosa. Acho que tem mais gente da pós, acho que eu vi a Ana Maria aí também, ela faz a pós. Aí tem a Laís também, a Laís já fez, né? Formou já. Tem mais alguma questão, gente, que alguém gostaria de colocar? Acho que não, né? Bom, gente, parabéns pelos projetos, tá todo mundo muito encantado aí, eu incluo nisso com a qualidade do trabalho que vocês vêm desenvolvendo e sobretudo, sobre essa questão de tentar atingir um número grande de pessoas para além da universidade, do IFMG, enfim, da gente tentar sair um pouco aí só do meio universitário, né? Já tem várias pessoas interessadas aí. Eu acho que quem tiver interesse de fazer coisas mais específicas pode entrar em contato com o professor por e-mail, pode entrar em contato com a gente também, né? Deixa eu te e-mail também, Thiago. Acho que é interessante para as pessoas. E a Dani Ayala também fez a pós, ela está aí, ó. Estou vendo ela aí agora. Vários alunos aí, ó. Muito bom. Teve uma pessoa que está aqui que também fez o curso comigo da Faculdade Dom Luciano. Então, professor Alex, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Tiago também por ter participado aí de última hora, na surpresa. Agradeço demais pela participação. Agradecer a todo mundo que se inscreveu, que participou com a gente, que colocou perguntas. E depois a gente vai enviar os certificados por e-mail e também disponibilizar a conferência no YouTube para quem tiver interesse de assistir no canal do ILB, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa tarde para vocês. Eu agradeço. Professor, muito obrigada. Tchau, tchau.